Bom dia, estamos de volta com a coluna Seus Direitos, a TV Alvorada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que atormenta tanto as empregadas domésticas quanto as patroas, donas de casa. Até 1988, ou antes de 1988, não havia quase nenhuma regulamentação sobre as empregadas domésticas, a não ser a questão do salário mínimo. A partir de 1988, com o advento da nova Constituição, as empregadas domésticas adquiriram alguns direitos, mas elas também têm seus deveres. E as patroas também têm seus direitos. Portanto, nós vamos dizer hoje quais os direitos das empregadas domésticas e os direitos das patroas. Quais são os direitos que uma empregada doméstica tem? Aquela que trabalha diariamente para uma família sem fins lucrativos. Hoje em dia, ela tem direito a registro na carteira como empregada doméstica, tem direito a seguro-desemprego, benefício previdenciário, salário mínimo, no caso de Paraná, salário mínimo do estado do Paraná, férias de 30 dias mais um terço, estabilidade no emprego até o 5º mês após o parto, 13º salário, descanso semanal remunerado, de preferência aos domingos, tem direito a descansar também nos dias santos e feriados, tem direito a aviso prévio de 30 dias, tem direito a salário maternidade de 120 dias, e se for um homem, tem licença paternidade de 5 dias. Agora você vai me dizer, mas como? Empregado doméstico? Empregado doméstico. Existem empregados domésticos homens. Por exemplo, um chofer de família. Um motorista particular de família é empregado doméstico. Um mordomo é um empregado doméstico. E se aqui em Colorado ou no Paraná, tenho certeza que há, em São Paulo há muitos homens que trabalham como empregadas domésticas, sem nenhum problema. Não é? O que mais? Tem uma coisa que a empregada doméstica não tem, que ela não entende. Ela não tem direito ao fundo de garantia, a não ser que a patroa queira de livre e espontânea vontade pagar o fundo de garantia. Então, isso precisa ser combinado na hora da contratação, se vai ou não vai ter fundo de garantia. De modo geral, a patroa não concorda. Por quê? Porque ela vai ter que pagar 8% a mais do salário e a empregada, no salário dela, vai ser descontado 8%, que dá 16%. Normalmente, nem a empregada e nem a patroa querem o fundo de garantia. E a diarista e a faxineira? Elas são empregadas domésticas? Aí existe uma discussão doutrinária, mas os juízes estão entendendo que, como a diarista e a faxineira não têm um vínculo contínuo e há um grande rodízio de empregadas, de faxineiras e de diaristas, o que ocorre é que não há vínculo de trabalho. Mas elas têm direito, sim, a 13º salário proporcional ao que ganham e a férias proporcional do que ganham. Aí, mas como é que eu faço com a Previdência? A faxineira e a diarista são autônomas. Elas vão até o INSS, até uma papelaria, compram o carnezinho do INSS, se cadastram junto ao INSS como autônomas e recolhem o INSS. Por que isso? Porque elas terão todos os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria. Então, fique atenta. Agora, uma coisa interessante que acontece e que muita patroa não sabe. Boas patroas que registram as suas empregadas, que tratam bem. Se a sua empregada ficou doente, se a sua empregada está de licença maternidade, ela recebe todo o tempo que estiver afastada, desde o primeiro dia, pelo INSS. A patroa não precisa pagar nada, diferente de uma empresa comum que paga sempre os primeiros 15 dias. No caso da empregada doméstica, ela sendo registrada, basta ela chegar no primeiro dia
da licença maternidade ou da doença ou do acidente do trabalho dela e se dirigir ao INSS com a carteira assinada, com o carnezinho da Previdência, e ela já começa a receber o salário integral desde o dia do afastamento. Isso facilita a vida tanto da empregada quanto da patroa. Por quê? Porque a patroa fica sem a empregada, tem que pagar a empregada e tem que contratar outra. Não. É por isso que a legislação é diferente no caso da empregada doméstica. Outra coisa que não acontece, se a sua empregada come em casa ou dorme em casa, se fosse qualquer outro empregado normal, a alimentação e a moradia seriam incluídos no salário. No caso da empregada doméstica, não há essa inclusão. O salário dela é aquele. O fato dela se alimentar na casa não é incluído no salário dela não aumenta. Se ela mora na casa, o fato dela ter moradia, esta moradia não aumenta o salário. Então, fique tranquilo. A melhor coisa é sempre registrar a empregada. Pense nisso. Da próxima vez que você tiver uma empregada, faça o registro. Não sai muito mais caro. E você estará muito bem melhor protegida de uma eventual ou futura ação trabalhista. Por hoje é só. Até a semana que vem. Girando